Fala, turma! Turma, seja bem-vindo ao meu canal, Professor Alvim. Nesse caso, quem não me conhece me chama de Valdo Alvim. Eu tenho o objetivo, nesse e em outros vídeos, de ensinar o Estatuto, o direito, da forma mais descomplicada possível. Eu vou fazer você, nesse caso, aprender o direito, entender e memorizar. Você não vai só decorar. Porque quem decora é decorador. Aqui a gente o quê? Aqui a gente aprende e memoriza, cheio de macetes, técnicas e etc. Tá? E outra coisa, gente, se você quiser o material dessa aula de hoje, você nesse caso vai acessar o link que eu deixei abaixo do grupo. Você vai ter questões, material e etc. Tá? Vamos lá, sem enrolação, vamos direto em que interessa. Gente, a gente vai começar a tratar nessa aula o Estatuto, né, que a gente fala que é o regime jurídico único do servidor público do estado de Goiás. Vamos lá? Então a gente vai tratar aqui da lei que a gente fala que é a lei número 20.756 do ano de 2020, que vai dispor sobre o regime jurídico dos servidores civis do estado de Goiás, tá? Então, que já começa o artigo 1. A gente vai tratar nessa aula do título 1, que fala das disposições preliminares do artigo 1 ao 4º, tá? O artigo 1º vai falar o seguinte: essa lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do estado de Goiás, tá? E aqui eu trouxe um esquema para facilitar a sua vida. Então, a primeira informação que a gente está falando do regime jurídico dos servidores, agora vem a informação. Civis, a primeira informação importante. Então, a gente está falando dos servidores civis. Isso que pode perguntar na sua prova e falar o seguinte, se aplica o regime jurídico único dos servidores de Goiás aos civis e militares, tá? Aos servidores civis e militares. Gente, não, né? Aqui é somente os civis, porque os militares têm seu próprio estatuto. Então, aqui, é os servidores civis e não servidores militares. Da administração direta, da administração indireta. Gente, vamos lá então. Quando eu falo da administração direta, eu estou falando dos entes federativos, não é isso? Município, Estado, DF e União. Eles são os entes federativos e com a união dos seus poderes, eles formam a República Federativa do Brasil, beleza? Que tem soberania. Então, ele fala que se aplica esse regime jurídico dos servidores, né, da administração direta. É claro que aqui para a gente é o Estado. Então, você vai colocar aí primeiro o seguinte, Então, o que é importante a gente saber? Que vai aplicar o Estatuto, né, ou regime jurídico único dos servidores civis de Goiás, a quem? Primeiro, ao Estado da administração direta. Essa é a primeira informação que a gente tem. Agora é o seguinte, já na administração indireta, ele vai falar o seguinte, a gente está falando de chamadas entidades administrativas, não é isso? Que são as fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. E ele fala lá no artigo 1º que vai aplicar da administração direta quem se aplica às fundações e às autarquias, tá? Então, com isso, a gente vai entender o seguinte, se aplica às fundações públicas e autarquias, da administração indireta, não vai aplicar a quem, gente? Que pode ser uma pergunta na sua prova. Não se aplica, aí você coloca, não se aplica a quem? Não se aplica nem à sociedade de economia mista e nem às empresas públicas, tá? Os servidores da sociedade de economia mista e da empresa pública não se aplica esse regime jurídico único, tá? E, gente, outra coisa para vocês. Não sei se vocês perceberam que essas letrinhas aqui, elas estão em vermelha. Por quê? Porque para você saber os entes federativos, você vai pegar aqui o macete que a gente chama de medo. O macete medo, ele lembra os entes da administração direta, que é o município, estado, DF e União, tá? Já a administração indireta, vocês vão pegar aqui, a UF, o S e o E formam o macete fase. Fase vai lembrar dos entes da administração indireta, beleza? Então, nesse caso, vai aplicar o regime jurídico único ao FA e não se aplica ao SI, né? Que é o ZI aqui, né? Com som de ZI, que é de fase, tá? Beleza, então, gente, vamos lá? Então, o artigo 1º que a gente está vendo aqui, então coloca o artigo 1º, e nesse caso,
ele fala que aplica o regime jurídico do servidor civil do Estado de Goiás aos servidores do Estado na administração direta dos servidores das fundações públicas e das autarquias, tá? Lembra do macete? Tranquilo, muito fácil, você não erra mais esse assunto. Vamos ao próximo. Vamos lá. Gente, agora a gente vai falar do artigo 2º e artigo 3º do Estatuto. Vamos dar uma lida? Primeiro, o artigo 2º. O artigo 2º fala, para efeitos dessa lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Não sei que vocês perceberam, mas o artigo 2º, tá? Ele vai trazer aqui pra gente o quê? O conceito de servidor público. Ele fala o seguinte, ó, servidor público é a pessoa legalmente investida em um cargo público, tá? Em cargo público. Então, servidor é a pessoa, é claro, investida em cargo público, tá? Legalmente, pela lei. Tranquilo? Investida em um cargo público. Isso é o conceito de servidor. Aí a gente pega o seguinte, no artigo 3º, ele vai dar o conceito de cargo público. Então, ó, artigo 3º fala o seguinte, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidade prevista na estrutura organizacional cometidas a um servidor. Então, ó, vai falar aqui pra gente, cargo público, já pega aqui o apanhado, que fala que servidor é a pessoa legalmente investida a cargo público. Agora, no artigo 3º, ele já dá o conceito pra gente de cargo público. Ele fala o seguinte, ó, cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades prevista na estrutura organizacional cometidas a um servidor, tá? Então, o cargo público vai ter sempre previsto em lei as atribuições e responsabilidades daquele cargo que o servidor ele vai ter que fazer essas atribuições. No próximo artigo, por exemplo, a gente vai ver que é proibido o servidor exercer outras atribuições sem ser aquelas previstas lá para o cargo público prevista em lei, tá? Então, gente, ó, cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional cometidas a um servidor. E o importante para a gente é que o parágrafo único do artigo 3º, né? O parágrafo único, ele fala das características para a gente do cargo público e geralmente isso aqui que vai ser cobrado na sua prova. As características dos cargos públicos. Primeiro, eles são criados por lei, tá, gente? Primeiro, se ele é criado por lei, ele pode ser também o quê? Ele tem que ser também extinto por lei, tá? Nesse caso é por lei. Por que eu estou focando nisso? Porque no concurso pode perguntar, ele é criado por decreto. E não, né, gente? Tem que ser criado por lei. Outra coisa, tem que ter denominação própria. O que é isso? Nesse caso, quando eu vou criar um cargo, eu vou criar um cargo para investigador, para perito, para escrivão, para delegado. Eu não vou criar um cargo, por exemplo, cargo de ensino superior, cargo de ensino médio. Não, eu tenho que criar um cargo com sua denominação própria e com todas as atribuições e responsabilidades já previstas. Eu não posso criar um cargo genérico e lá encaixar qualquer pessoa, tá? Nesse caso, os vencimentos e subsídios são pagos por quem? Pelos cofres públicos, tá? Os cofres públicos que vão pagar, nesse caso, os vencimentos dos cargos públicos. Bem tranquilo, tá? E, gente, voltando de novo lá na leitura, o finalzinho ainda fala o seguinte, ó. Para provimento em caráter efetivo e ou em comissão. Vamos pegar isso e vamos fazer um esquema também. Então, ele fala o seguinte, ó. Os cargos que a gente está vendo aqui, ó, eles podem ser de provimento. Os cargos podem ser de provimento, que a gente está vendo, né? Provimento. E esse provimento ele pode ser de provimento que a gente fala efetivo e de provimento o quê? Em comissão. Provimento efetivo e provimento em comissão. Então, os cargos públicos podem ser de efetivo ou comissão. Então, também aí já é uma pergunta, falar somente cargo de provimento efetivo, né? Somente existe cargo de provimento efetivo. Não, gente. Quando eu falo em cargo público, pode ser efetivo ou em comissão, tá? E nesse caso, qual a diferença básica? A diferença básica a gente vai ver agora. O efetivo, nesse caso,
tem concurso público que vocês vão fazer, não é isso? Então, você passa por um concurso público. Esse concurso público tem um estágio probatório. E esse estágio probatório geralmente é de 3 anos, tá? O concurso público é de provas ou provas e títulos, tem a validade de até 2 anos, a gente vai ver depois isso com mais calma. E você ganha uma estabilidade após os 3 anos do estágio probatório, se você for aprovado. E o estágio a estabilidade, por que ela é boa? Porque você só pode perder a cargo de algumas maneiras, por exemplo, sentença transitada e julgada e procedimento, né, processo administrativo. E a cargo em comissão, gente, a gente fala que ele é o quê? De livre nomeação e exoneração. E os cargos de comissão, a gente vai ver que são... Quais são os cargos de comissão? Ele traz para a gente quais são os cargos, né? E o estatuto aqui do Estado de Goiás, ele traz para a gente até o conceito, só que depois a gente vai ver com mais calma. Aqui só interessa para a gente o quê? Quais são esses cargos? Aí tem um macete, é o famoso CAD, ou DAC, né? Que alguns... Professor, por que é o CAD? É o CAD porque são os cargos de chefia, assessoramento e os cargos de direção. Então, o CAD vai lembrar isso. Então, esses cargos que são os cargos de comissão, chefia, assessoramento e direção, mais tarde a gente vai ver com mais detalhe e vai ver o conceito de cada um desses cargos. Então, beleza, cargo pode ser de provimento efetivo, diferença que provimento efetivo tem que passar pelo concurso, tem estágio probatório de estabilidade ou em comissão. Tudo faz parte de cargo público, tá, gente? Então, cargo público não é só efetivo, como muita gente pensa. É efetivo e é em comissão. E nesse caso, o cargo de comissão é de livre nomeação e exoneração, que são os cargos de chefia, assessoramento e direção, formam o macete CAD, tá? Gente, vamos lá então? Vamos revisar isso aqui que foi muita informação. Então, ó, ele fala o conceito de servidor e fala servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Já o artigo 3º fala o que é cargo público, é o conjunto de atribuições e responsabilidade prevista na estrutura organizacional cometida a um servidor. O parágrafo único fala das características. Um cargo público ele é criado por lei, denominação própria, vencimentos e subsídios pagos pelos públicos, tá? Pode ser efetivo e em comissão, e a gente viu a diferença. Vamos continuar. Agora a gente vai falar do artigo 4º. E agora, como sempre, né? Primeiro a gente vai ler o que fala o artigo 4º, depois a gente vai vir aqui para o esquema. Vamos lá. O artigo 4º fala o seguinte: é vedado cometer ao funcionário atribuições diferentes das de seu cargo, bem como a prestação de serviços gratuitos, tá? Primeira informação. Então, ele está falando de uma vedação. Lembra quando a gente falou lá do conceito de cargo público, a gente viu que cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstos para o servidor público. Então, nesse caso, gente, o servidor público ele tem que seguir nessas atribuições e responsabilidades. Por exemplo, se eu faço concurso para investigador da Polícia de Goiás, para perito, para delegado, eu tenho que exercer as atribuições que estão previstas em lei para aquele cargo. Eu não posso exercer outras atribuições. É o que a gente viu lá no artigo 3º, quando fala do conceito de cargo público. Então, ele traz aqui para a gente falando o seguinte, ó, vamos lá? Ele fala o seguinte: é vedado, é proibido cometer o funcionário atribuições diferentes do seu cargo. Então, ele fala primeiro que nesse caso, vedado, é proibido cometer atribuições que não seja do cargo, daquelas que estão previstas para aquele cargo público, tá? A primeira coisa é isso, é vedado, é proibido. E também ele fala o seguinte: é também vedado prestação de serviço gratuito. Isso mesmo, tá? Você não pode prestar serviços gratuitos via de regra. É proibido, é vedado. Ah, eu quero ser muito policial civil, investigador, que eu até trabalharia de graça. Não pode, tá, gente? É proibida essa prestação de serviço gratuito, tá? Então, nesse caso, o caput, ele fala que é proibido cometer ao funcionário atribuições diferentes de seu cargo e prestação de serviço gratuito, tá? Regra, tá, gente? Por quê? Porque agora a gente vai ver a exceção. O parágrafo único do mesmo artigo fala o seguinte, ó: não se inclui nas proibições a que se refere esse artigo
o desempenho de funções transitórias de natureza especial e a participação em comissão ou grupos de trabalho para elaboração de estudo ou projetos de interesse público. Então, eu falo o seguinte, ó, regra é vedado os funcionários cometer atribuições diferentes do seu cargo. Isso é a regra. Exceções, tá? As exceções, gente, são funções transitórias de natureza especial, participação em comissões e grupo de estudo. Esse grupo de estudo vai ser para elaboração de estudo ou projeto de interesse público, tá? Essas são as exceções onde o servidor público do estado de Goiás, ele pode exercer outras atribuições sem aquelas previstas, tá? Traz pra gente quais são essas atribuições que um servidor público do estado de Goiás, ele pode exercer. Então vamos lá de novo? Funções transitórias de natureza especial, participação em comissões. Aqui essa participação em comissões, gente, é, por exemplo, a comissão que vai avaliar os requisitos do estágio probatório. As comissões que vai, nesse caso, vai fazer o relatório lá do procedimento administrativo disciplinar. Então, nesse caso, gente, essas participações em comissões, o servidor ele pode exercer, está fora das suas atribuições, mas pela lei ele pode exercer essas atribuições diversas. E por último, esse grupo de trabalho, que pode ser para elaboração de estudo ou projetos de interesse público, tá? Bem tranquilo. Gente, é isso. Se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Curta esse vídeo, deixe um comentário aí, tá? Que nesse caso você está me ajudando a crescer no meu canal e aí eu vou te ajudar a ser aprovado no concurso, postando mais vídeos sobre o Estatuto de Goiás e sobre a legislação aqui do Goiás, tá, gente? Obrigado, até nosso próximo vídeo.